a privação legal de dezenas de milhões de pessoas do direito à sua língua materna, tradições, cultura, religião, história e, em última análise, da memória de seus antepassados, que viveram nessas terras por séculos, que fundaram cidades, fábricas, construíram portos e, em geral, colonizavam esses territórios. E agora, essas pessoas que criaram o leste da Ucrânia, a atual sul da Ucrânia, estão tendo seus monumentos derrubados. O regime de Kiev faz isso com aqueles que, incluindo Catarina a Grande e seus aliados, assim como derruba monumentos aos heróis da Grande Guerra Patriótica que libertaram tanto a Ucrânia quanto depois a Europa da praga nazista. Mas há ainda outra causa primordial, não menos importante. Ela diz respeito à estratégia de arrastar a Ucrânia para a OTAN. Já disse várias vezes que o gatilho do conflito na Ucrânia e, em um sentido mais amplo, da profunda crise de segurança na Europa foi justamente a agressiva expansão da OTAN para o leste, uma expansão de muitos anos que ocorreu, apesar das garantias dadas ainda à liderança da UES e depois à Rússia, com promessas solenes, tanto dos americanos quanto dos europeus, de que a OTAN não se expandiria. E tudo isso acabou sendo uma violação, não apenas dessas promessas, supostamente promessas verbais, como alguns dizem, mas também uma violação dos compromissos assinados no mais alto nível durante as cúpulas da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, em 1999 em Istambul e em 2010 em Astana. Lá estava claramente afirmado que a segurança deve ser indivisível e igual, e que nenhum país ou grupo de países tem o direito de reivindicar domínio no espaço da OCE. E a OTAN fez exatamente aquilo que estava proibido. E quando tentávamos envergonhar nossos colegas ocidentais, perguntando por que vocês estão violando aquilo que foi assinado por seus presidentes e primeiros ministros, eles nos respondiam: bem, isso é apenas uma declaração política, e as garantias jurídicas e legais de segurança nós só daremos de forma clara àqueles que solicitarem adesão à Aliança do Atlântico Norte. Esse é o tipo de hipocrisia, uma mentira pura e simples, sem qualquer exagero. E claro, fomos obrigados a reagir. Como o presidente Putin disse várias vezes, tentamos repetidamente direcionar a situação para negociações e acordos sobre segurança igualitária. O Ocidente se recusou a colocar esse princípio em prática. Inclusive, a última tentativa foi em dezembro de 2021. E mais uma vez, como disse o presidente Putin, não temos outra escolha a não ser defender os legítimos interesses de segurança da Federação Russa e os legítimos interesses do povo, que não tínhamos o direito de deixar nas mãos do regime nazista, sobre a adesão à OTAN. Deixe-me lembrá-lo de que o status neutro, não alinhado e não nuclear da Ucrânia foi solenemente proclamado na Declaração de Independência deste país, adotada em 1991. Foi exatamente esse compromisso, precisamente a proclamação do status neutro, não alinhado e não nuclear para todo o sempre, que tornou possível o reconhecimento da Ucrânia como Estado independente tanto pela Federação Russa quanto por todos os demais membros da comunidade internacional. E o retorno a essa promessa solene que o regime nazista tentou violar e até mesmo registrou essa intenção de violar seu status não nuclear, registrou isso na Constituição. O retorno a esse compromisso é uma das exigências-chave da Rússia que devem ser atendidas em qualquer acordo, como foi previsto em abril de 2022, nas negociações em Istambul, quando esse princípio foi registrado por escrito, mas as negociações foram sabotadas pelos anglo-saxões e outros organizadores da guerra contra a Rússia. Ao mesmo tempo, a OTAN não pretende tirar qualquer lição de toda essa história. Observamos com preocupação o aumento dos contingentes da OTAN ao longo de toda a linha de contato com a Rússia. Aliás, essa linha aumentou consideravelmente após a adesão ao bloco das outrora neutras Suécia e Finlândia. Não está claro porque eles estavam insatisfeitos com sua vida em status neutro
Na Europa, ouvem-se cada vez mais alto as vozes de políticos irresponsáveis que conclamam a população a apertar os cintos e se preparar para uma guerra com a Rússia. Chegam até a mencionar prazos específicos, ora o ano de 2027, ora 2030. E o que preocupa muito é a recente declaração do novo chanceler da Alemanha, Sr. Merz, que se comprometeu a transformar a Alemanha novamente, como ele disse, na principal potência militar da Europa. Para muitos, isso imediatamente trouxe à memória períodos do século passado, quando 2 vezes a Alemanha se tornou a principal potência militar da Europa. E o que saiu disso? Quanta dor isso trouxe aos povos, e não apenas do continente europeu. Mas isso parece pouco para os estrategistas da OTAN. Agora, a OTAN está tomando medidas para sair da sua zona de responsabilidade, buscando se expandir para a região Ásia-Pacífico, que eles passaram a chamar de região Indo-Pacífico, ameaçando minar a arquitetura de segurança que foi construída ao longo de muitas décadas em torno da ASEAN e que permitiu aos países da região e seus parceiros de diversas partes do mundo cooperarem com sucesso. Isso causa uma preocupação muito profunda quanto ao destino da ASEAN e ao futuro bem-estar dos Estados-membros da associação. Agora, quando perguntam aos representantes da OTAN, recentemente perguntaram ao ex-secretário-geral da OTAN: como é que vocês têm esses planos para a região Ásia-Pacífico? Afinal, a OTAN é uma aliança defensiva que protege o território de seus países membros. E Stoltenberg, o ex-secretário-geral, respondeu a essa pergunta sem piscar e sem corar. Sim, continuamos protegendo o território dos países membros, mas hoje a ameaça a esses territórios vem da região Indo-Pacífica, do Mar do Sul da China, do Estreito de Taiwan, do Sudeste Asiático. E vocês veem como estão sendo criados elementos da infraestrutura militar da OTAN lá, inclusive nas relações entre Washington e Seul. Estão sendo planejadas atividades, incluindo o componente nuclear, e estão sendo formados grupos de 3 ou 4 países, como Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia e Austrália. Eles tentam expandir o exemplo do AUKUS para outras configurações de blocos fechados e, de maneira aberta, clara e deliberada, tentam atrair países individuais do grupo ASEAN 1 a 1, para torná-los parte de suas aventuras restritas e exclusivas de bloco nessa região estratégica. E nós, é claro, estamos totalmente prontos para demonstrar solidariedade com nossos amigos da ASEAN na defesa daquela arquitetura que foi aprovada tanto no âmbito das cúpulas do leste asiático quanto em outros fóruns e que agora estão tentando destruir. A experiência histórica mostra que se a OTAN chega até você, espere por problemas. Disso se lembram também na antiga Iugoslávia, no Iraque, na Líbia e em muitos outros países. Do processo de negociação sobre todas as questões do status final e com o objetivo de corrigir a injustiça histórica que até agora impediu a criação de um Estado palestino independente em conformidade com as decisões da ONU. Nossa situação complexa também persiste em torno do programa nuclear iraniano. Ao destruir o Plano de Ação Conjunto Global, quando essa decisão foi tomada há 8 anos, certos círculos em Israel, no Zemil Ereua e na Europa esperavam acabar com os legítimos desenvolvimentos nucleares civis de Teherã, desconsiderando seu direito previsto no Tratado de Não Proliferação. Atualmente, estamos observando o processo de negociação entre Washington e Teherã, onde esse princípio do direito ao enriquecimento no âmbito de programas de uso pacífico da energia nuclear é fundamental. Desejamos sucesso a esses esforços, na esperança de que sejam alcançados resultados que satisfaçam todas as partes interessadas, incluindo, é claro, o Irã. Na mensagem do presidente da Rússia à sua alta assembleia, foi especialmente destacado o significado deste ano como o ano do 80º aniversário da derrota do nazismo alemão, do militarismo japonês e da criação, ao final da Segunda Guerra Mundial, da ordem mundial moderna com o papel central das Nações Unidas.
Quero mais uma vez enfatizar que existe uma base para isso. Essa base é a Carta da ONU, só é preciso que todos a cumpram honestamente. E um passo importante no caminho para esse objetivo, para o objetivo da segurança global, consideramos a formação de uma arquitetura de segurança igualitária e indivisível no continente euroasiático, o mais extenso e rico, cuja estabilidade determina a sustentabilidade de um mundo multipolar. Ao mesmo tempo, no continente euroasiático não existe uma organização regional comum, ao contrário da África, que tem a União Africana, ou da América Latina, que tem a CELAC. O presidente Putin, nesse contexto, propôs a iniciativa de criar uma arquitetura de segurança eurasiática para a discussão da qual todos os estados e organizações do continente são convidados a participar sem exceção, incluindo também os países da parte ocidental da Eurásia. Na nossa opinião, deve ser precisamente uma arquitetura eurasiática, porque os conceitos euroatlânticos que foram aplicados à parte europeia do continente nas últimas muitas décadas, após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, os conceitos euroatlânticos se descreditaram. A OTAN violou simplesmente todas as obrigações assumidas e imagináveis. A OSCE acabou se tornando disfuncional porque os países ocidentais e a liderança do secretariado da OSCE se recusaram a cumprir as obrigações estabelecidas nos documentos fundamentais, incluindo o princípio do consenso, da imparcialidade e muito mais. E a União Europeia, depois que assinou há alguns anos um acordo subordinado com a OTAN, na essência também aderiu aos esquemas euroatlânticos. É isso. A Rússia parte do princípio de que em nosso continente já está se formando aquilo que o presidente Putin chamou de grande parceria eurasiana. Isso se manifesta na conjugação dos processos de integração que ocorrem na União Econômica Eurasiana, na Organização de Cooperação de Xangai, na ASEAN, no âmbito da iniciativa chinesa Um Cinturão, Uma Rota e em outras estruturas subregionais que, em particular, existem também na região do Golfo Pérsico e na Península do Sul da Ásia. Aqui existem muitas organizações subregionais, claro. A harmonização desses processos de integração permitirá formar uma base material sólida para discussões sobre a arquitetura de segurança. A Rússia não impõe nada a ninguém. Está pronta para um diálogo de respeito mútuo com todos. E, claro, continuaremos aprimorando os mecanismos de segurança existentes, utilizando-os em nosso trabalho no formato da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, da Comunidade dos Estados Independentes e da já mencionada Organização de Cooperação de Xangai. E promovemos, no âmbito de nossos laços bilaterais com parceiros e aliados, novos princípios que contribuirão para a formação de uma arquitetura pancontinental. Menciono a esse respeito os acordos de garantias de segurança firmados nos últimos meses entre a Rússia e a Bielorrússia, entre a Rússia e a República Popular Democrática da Coreia, entre a Rússia e a República Islâmica do Irã. E, claro, quero destacar especialmente que todas as nossas ações e iniciativas, em termos conceituais, estão em sintonia com as disposições da Iniciativa Global na área de segurança, proposta pelo presidente da China, Xi Jinping, incluindo a disposição mais importante de que a chave para a resolução de qualquer conflito em qualquer parte do mundo é identificar as causas fundamentais e eliminá-las completamente. O próximo passo que consideramos é a elaboração da Carta Eurasiana da Diversidade e Multipolaridade no século XXI. Esse documento foi proposto pela Bielorrússia e apoiado pela Rússia. Ele visa estabelecer as bases políticas e jurídicas para a interação dos Estados na área de segurança no espaço euroasiático, bem como os parâmetros de cooperação em um mundo multipolar como um todo, com base na Carta da ONU em toda a sua plenitude e inter-relação de seus princípios. Prezados colegas,
A Rússia está firmemente empenhada em contribuir para a solução dos problemas que são comuns a toda a humanidade. Aqui destaca-se o nosso papel de liderança ao longo dos últimos anos na promoção dos princípios de cooperação para garantir a segurança internacional da informação. Com base no princípio da igualdade soberana, conseguimos como primeiro passo a adoção pela Assembleia Geral da ONU, em dezembro do ano passado, da Convenção contra o Cybercrime, o primeiro tratado universal na área de segurança internacional da informação. Essa foi uma iniciativa nossa. Convidamos todos os países a aderirem a esse documento. A cerimônia de assinatura será aberta no outono deste ano, na capital do Vietnã. Estamos convencidos de que a ONU é plenamente capaz de continuar esse trabalho. Intensificar os esforços para coordenar critérios e princípios universais comuns de trabalho em outras áreas, incluindo o campo do uso da inteligência artificial, em torno do qual, é claro, agora estão ocorrendo discussões acaloradas. Estamos convencidos de que esse tema deve ser considerado por um grupo de especialistas governamentais dos estados participantes da Convenção sobre Armas Desumanas. Esta convenção e o grupo de especialistas é dedicado à discussão dos problemas dos sistemas autônomos letais. Bem, e claro que não posso deixar de mencionar o problema do terrorismo, que foi mencionado no filme e na mensagem do presidente da Federação Russa. Estamos interessados em ampliar a cooperação com todos aqueles que não dividem os terroristas em bons e maus e que não recorrem a padrões duplos. E gostaria de chamar a atenção especial desta audiência para os atos de terrorismo por parte do regime de Kiev e dos serviços secretos envolvidos na organização de assassinatos de políticos russos, comandantes militares, jornalistas e figuras públicas. E um regime que declara publicamente em voz alta seus planos de continuar, de forma contínua, bombardeios massivos contra instalações civis e a população civil da Federação Russa. É muito lamentável que o Ocidente reaja apenas às nossas medidas legítimas e justas em resposta aos atos terroristas do regime de Kiev, que, ressalto, atingem alvos civis, e as nossas medidas de resposta são aplicadas dizem respeito exclusivamente a ataques contra alvos militares e instalações que são utilizadas pelas Forças Armadas da Ucrânia. Vamos nos empenhar para que todos compreendam a essência do que está acontecendo e para que mais uma tentativa de proteger o regime de Kiev, agora já por seu envolvimento direto no terrorismo, seja desmascarada. Obrigado.